Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e agora dando continuidade à nossa leitura e discussão do capítulo 9 do Guyton, a gente vai tratar do tema do ciclo cardíaco. O conjunto dos eventos cardíacos que ocorre entre o início de um batimento e o início do próximo é denominado ciclo cardíaco. Cada ciclo é iniciado pela geração espontânea de potencial de ação no nodo sinusal, como será explicado no capítulo 10. Esse nodo está situado na parede lateral superior do átrio direito, próximo da abertura da veia cava superior, e o potencial de ação se difunde desse ponto rapidamente por ambos os átrios e, depois, por meio do feixe atrioventricular para os ventrículos. Em virtude dessa disposição especial do sistema de condução, ocorre retardo de mais de 0,1 segundo na passagem do impulso cardíaco dos átrios para os ventrículos. Isso permite que os átrios se contraiam antes dos ventrículos, bombeando assim sangue para o interior dos ventrículos antes do começo da forte contração ventricular. Assim, os átrios agem como bomba de escova para os ventrículos, e os ventrículos, por sua vez, fornecem a fonte principal de força para propelir o sangue pelo sistema vascular do corpo. Então, aqui está explicando o que a gente tem que ter noção. O que é o ciclo cardíaco? O ciclo cardíaco são os eventos que ocorrem entre o início de um batimento cardíaco até antes de iniciar o próximo batimento. Então, esse período de tempo é o ciclo cardíaco. E nesse ciclo cardíaco, ocorre, através do nódulo sinusal, o início do potencial de ação, que a gente vai ver mais para frente também. Esse potencial de ação se dissipa ali por todo o átrio, então todo o átrio é atingido por esse potencial de ação e todo o átrio se contrai. Como o sincício atrial e o sincício ventricular são dispostos de maneira a não atravessar esses potenciais de ação devido àquele tecido fibroso existente, então todo o átrio se contrai independentemente e através do feixe atrioventricular, que é parte do sistema de condução, parte daquelas fibras de condução, então esse feixe atrioventricular, depois da contração atrial, vai levar outro potencial de ação para que agora todo o ventrículo, após a contração atrial, todo o ventrículo possa se contrair e assim levar o sangue para o corpo e para os pulmões. Diástole e sístole. O ciclo cardíaco consiste no período de relaxamento, chamado diástole, durante o qual o coração se enche de sangue, seguido pelo período de contração, chamado sístole. Então a gente tem que ter essa noção. O período de relaxamento é chamado diástole e o período de contração é chamado sístole. Então, diferenciar esses dois é muito importante para a gente não confundir. A duração total do ciclo cardíaco, incluindo a sístole e diástole, é a recíproca da frequência cardíaca. Por exemplo, se a frequência cardíaca é de 72 batimentos por minuto, a duração do ciclo cardíaco é de 1 sobre 72 batimentos por minuto, aproximadamente 0,0139 minuto por batimento ou 0,833 segundo por batimento. Então, se uma frequência cardíaca, ali dando exemplo, 72 batimentos por minuto, o ciclo cardíaco vão ser 72 ciclos cardíacos durante um minuto também. Então, um ciclo cardíaco vai corresponder a 1 sobre 72 batimentos por minuto. Já que o ciclo cardíaco é esse período, onde do início o início de um batimento até antes de ocorrer o início do próximo. A figura 9.6 mostra os diversos eventos que ocorrem no lado esquerdo do coração durante o ciclo cardíaco. As três curvas superiores mostram as variações de pressão na aorta e no ventrículo esquerdo e no átrio esquerdo, respectivamente. A quarta curva representa as variações do volume ventricular esquerdo. A quinta, o eletrocardiograma. A sexta, um fonocardiograma, que é o registro dos sons produzidos pelo coração, principalmente pelas válvulas cardíacas, durante o bombeamento. É especialmente importante que o leitor estude bem os detalhes dessa figura e entenda as causas de todos os eventos ilustrados. Então aqui, na figura 9.6, a gente tem essa figura que é um ícone da representação do ciclo cardíaco e que para a gente entender o ciclo cardíaco é basicamente a gente entender profundamente essa figura. Então a gente vai gastar um bom tempo para entender tudo que está relacionado nessa figura, que de início parece ser
um grande conglomerado de informações, mas indo aos poucos a gente consegue entender sim. Então, a figura 9.6 traz os eventos do ciclo cardíaco para o funcionamento do ventrículo esquerdo, mostrando as variações na pressão do átrio esquerdo, na pressão do ventrículo esquerdo, na pressão da aorta, do volume ventricular, no eletrocardiograma e um fonocardiograma. Aquela mesma figura representada em 9.6, eu trouxe ela para cá, isoladamente, e coloquei do lado a figura 9.1, para a gente poder ficar mais fácil o entendimento, vendo onde ocorre cada coisa. Então, nessa figura, mostra aqui do lado esquerdo a pressão e o volume, e a gente tem que ver o que cada uma dessas linhas significa. Primeiramente, a gente tem essa linha tracejada em cima, que representa a pressão da aorta. Temos essa linha vermelha, que representa a pressão ventricular, e essa linha tracejada embaixo, que representa a pressão atrial. A linha em azul representa o volume ventricular, a linha em amarelo representa o eletrocardiograma e em vermelho um fonocardiograma. Então, a gente também tem essa divisão, né, com essas barras que a gente vai ver detalhadamente e o período de sístole e diástole. Então, a gente vai começar pegando uma linha como referência. Primeiro a gente vai pegar, né, essa linha vermelha em destaque que representa a pressão ventricular. E a partir dela a gente vai começar nosso estudo. E a gente também vai pegar um ponto de início. O nosso ponto escolhido aqui vai ser esse ponto que é o fechamento da válvula atrioventricular. Então, a gente vai estudar a pressão ventricular, como lá na figura foi dito, a pressão ventricular do ventrículo esquerdo do coração. Então, representando essa porção do coração. Então, inicialmente, há o fechamento da válvula atrioventricular. A válvula atrioventricular é essa válvula que divide o átrio do ventrículo. Então, a válvula atrioventricular, nesse caso do ventrículo esquerdo, vai ser representada, né, pela válvula mitral. Então, ao fechamento dessa válvula mitral. Em seguida, inicia esse período representado por essas duas barras, né, esse período pequenininho aqui chamado de contração isovolumétrica. Então, isovolumétrica significa o quê? Que está havendo a contração com um volume constante. Então, está ocorrendo a contração nesse ventrículo esquerdo e o volume do que está dentro dele permanece constante mesmo havendo contração. Então, fechou-se a válvula atrioventricular, no caso a válvula mitral, e iniciou-se a contração. Como está havendo contração ventricular e o volume de sangue que está aqui dentro não está se alterando, já que a válvula mitral está fechada e a válvula aórtica também está fechada, está havendo contração dessa parede ventricular e o volume não está se alterando, o que vai alterar? A pressão. Então, a gente pode ver aqui, nesse período de contração isovolumétrica, que a pressão, que antes era pouco maior que zero, agora já vai lá para cima, próximo a 80 milímetros de mercúrio. Então, há, né, essa contração do ventrículo esquerdo, isovolumétrica, com as válvulas fechadas, e o aumento da pressão nesse ventrículo esquerdo. Então, aumentou acentuadamente a pressão aqui existente. No final desse período, então, houve esse período de início de contração, e no final desse período da contração isovolumétrica, há a abertura da válvula aórtica. A válvula aórtica é essa válvula que faz a divisão da artéria aorta com o ventrículo esquerdo. Então, nesse período de tempo, houve a contração com as válvulas fechadas, agora vai haver a contração, mas houve a abertura da válvula aórtica. Então, como ainda está ocorrendo a contração, a pressão ventricular ainda vai continuar aumentando por um período de tempo. Mas agora, como houve a abertura da válvula aórtica, há o período de ejeção. Então, o sangue que estava aqui dentro, sendo comprimido por essa contração, agora abriu essa válvula aórtica e o sangue vai sair indo em direção à artéria aorta. Então, esse período é chamado período de ejeção, que é quando está havendo a ejeção do ventrículo esquerdo para a válvula aorta. Então, inicialmente, a pressão continua a aumentar, pois o ventrículo ainda continua a contrair, mas a maneira que o sangue sai, chega um ponto, né, com que a pressão começa a cair, já que o sangue está saindo para a aorta. Então, a pressão começa a sair até que há o período de fechamento da válvula aorta. Então, houve a abertura, o sangue passou, a válvula aórtica fechou. Com esse válvula aórtica fechando, representado por essa barra.
a válvula aórtica fechou e o ventrículo esquerdo continua o seu processo de relaxamento. Então, aqui é chamado de relaxamento isovolumétrico. Agora, as duas válvulas continuam fechadas, o ventrículo está relaxando, mas não está havendo a entrada de sangue aqui. Então, isovolumétrico. O volume que está aqui dentro está o mesmo, só que o ventrículo esquerdo está relaxando. Então, há esse período de relaxamento isovolumétrico, onde o ventrículo esquerdo está relaxando, mas as duas válvulas estão fechadas, então o volume que está dentro do ventrículo continua igual, por isso relaxamento isovolumétrico. Então há o relaxamento até que chega um ponto onde ocorre a abertura da válvula atrioventricular. Então essa válvula atrioventricular se abre, assim o sangue que está no átrio pode ir para o ventrículo. Inicialmente, esse sangue vai correr naturalmente, né, indo normalmente até que inicia o período de afluxo rápido, que como não tinha nada dentro, basicamente nada, né, tinha apenas o sangue ali, que é uma quantia basal que fica ali dentro do ventrículo, então tinha, como o ventrículo estava basicamente vazio, quando essa válvula atrioventricular se abre, inicia o processo de afluxo rápido. O afluxo rápido é o quê? O sangue que estava agora dentro dos átrios, agora ele vai descer tudo para o ventrículo. Então, abriu a válvula atrioventricular, que nesse caso é a válvula mitral, o sangue que estava nos átrios e nas vias pulmonares vai descer todo para esse ventrículo. Então, afluxo rápido. Depois que esse sangue já desceu, a maior parte que estava armazenada aqui enquanto a válvula mitral estava fechada, ao período de diástase, que é um período onde o átrio se esvaziou, né, o sangue que estava no átrio já desceu para o ventrículo e agora o sangue que está vindo pelos pulmões através das veias pulmonares estão chegando no átrio e descendo direto para os ventrículos. Então esse período de diástase, onde há um enchimento do ventrículo, mas de maneira mais lenta. Então é chamado esse período de diástase. Após isso, há o período de sístole atrial. Lembrando que a sístole é o quê? É a contração. Então, por fim, o átrio vai se contrair e o sangue que ainda estava no átrio vai ser o átrio contraindo, vai mandar ele para o ventrículo esquerdo. Então, há essa pequena alteração na pressão ventricular devido a essa pressão feita pela contração atrial. E então, se inicia novamente com o fechamento da válvula atrioventricular. Então, a válvula atrioventricular se fecha e aí o ventrículo começa a se contrair novamente, voltando, né, retornando a esse ponto onde a gente começou nosso estudo. Então, aí se inicia aqui novamente a contração isovolumétrica, repetindo tudo que a gente acabou de falar. Então, essa é basicamente a explicação dessa curva, né, de pressão ventricular. Agora, se a gente pegar essa primeira linha tracejada superior, que representa a pressão da aorta, a gente pode estudar ela também. Então, há o período de contração isovolumétrica, quando as duas válvulas estão fechadas e ocorre, então, a abertura da válvula aórtica. Então, o ventrículo está contraindo e houve a abertura dessa válvula aórtica. De início, a pressão, né, na aorta que estava em valor vai aumentar, já que o sangue que está aqui estava em contração isovolumétrica. Agora, com a abertura dessa válvula aórtica, o sangue vai com todo impulso para a aorta. Então, a pressão na aorta vai aumentar consideravelmente. Então, com a abertura da válvula aórtica, essa pressão aumenta muito. O sangue, depois, né, de ir nesse jato inicial, há mais um período mais contínuo que o sangue vai, mas normalmente sem essa pressão inicial que adveio da contração ventricular, e ocorre então o fechamento da válvula aórtica. Quando ocorre o fechamento, parte desse sangue que estava aqui vai tender a descer, né? Já que veio tudo de uma vez, quando a válvula fechou, uma pequena parte do sangue aqui vai vir e vai ser responsável por fechar essa válvula aórtica. Então, essa válvula que tem esse formato aqui, vai vir o sangue, vai bater aqui e vai fechar essa válvula aórtica. Então, há uma pequena alteraçãozinha na pressão aqui
mas a pressão vai reduzindo até voltar aos valores normais, quando vai ocorrer novamente, né, através da contração ventricular, a abertura da válvula aórtica e o aumento novamente da pressão. Então, é quando há essa pequena alteração que o sangue que veio da aorta, né, vai entrar nas coronárias ali e vai ser responsável por irrigar o músculo cardíaco em si. Então, agora a gente vai explicar essa figura da correspondente à pressão atrial. Então, a gente pode ver aqui que é dado, né, 3 letras para esse período de correspondente à pressão atrial. A gente pode ver aqui, primeiro tem esse período A, que é representado aqui, esse período C e esse período V. O período A é representado pelo período de sístole atrial, então a contração do átrio. Então, a válvula atrioventricular está aberta, né? Houve a abertura dela, e há esse pequeno aumento de pressão devido à sístole atrial. Então, A representa a sístole atrial. Depois, há o fechamento da válvula atrioventricular. Então, nesse ponto aqui, houve o fechamento da válvula atrioventricular. Esse representativo em si aqui corresponde com o fechamento dessa válvula atrioventricular. Ela vai fechar e vai haver um pequeno refluxo de sangue do ventrículo para o átrio, mas é um refluxo normal, que vai causar essa pequena variação na pressão aqui representada em si. Então, com isso, a válvula atrioventricular, no caso, a válvula mitral aqui representada, vai se fechar completamente, e a pressão começa a aumentar com a chegada de sangue através das veias pulmonares, até que em V ocorre a abertura da válvula atrioventricular. Então, quando há a abertura da válvula atrioventricular, o sangue que estava nos átrios agora vai descer pelos ventrículos e assim a pressão cai novamente. É importante reparar que essa pressão atrial ela tem pouca variação, mas os pontos de variação é durante a sístole atrial, que é quando o átrio contrai para mandar o sangue para o ventrículo, o período em que há o fechamento da válvula atrioventricular, então a pressão é reduzida, né, que é reduzida, começa a encher esse ventrículo, a pressão começa a aumentar, até chegar ao ponto em V, que é a abertura da válvula atrioventricular, que quando ela abre, a pressão novamente se reduz, porque o sangue que está nos átrios agora vai descer para os ventrículos. Então, assim, a gente tem essa terceira linha que explica a pressão atrial. Agora a gente vem para essa linha em azul. Então, a gente vai entender ela também. Ela representa o volume ventricular. Então, o volume de sangue que está dentro do ventrículo esquerdo. Nesse período de contração isovolumétrica, é isovolumétrica porque o volume não se altera. Então, o ventrículo está se contraindo e o volume de sangue permanece o mesmo, aqui em torno de 130 ml. Há então a abertura da válvula aórtica, né, no final dessa contração isovolumétrica, e com a abertura da válvula aórtica, o sangue que estava no ventrículo vai para a aorta. Então, o volume de sangue que está no ventrículo, que é o volume ventricular, vai diminuir, já que o sangue que está no ventrículo está saindo para a aorta. Então, o volume vai cair até ficar no volume basal, que é em torno de 50 ml. Então, durante esse período de ejeção, é ejeção porque o sangue está saindo do ventrículo. Então, o volume ventricular se reduz. Há, então, o relaxamento isovolumétrico, né, quando a válvula aórtica se fecha e inicia o processo de relaxamento do ventrículo, mas o volume dentro dele, que é esse volume basal de mais ou menos 50 ml, continua constante, que é aqui representado por essa linha reta. Então, se inicia o processo de aumento do volume ventricular ocasionado pela abertura da válvula atrioventricular. Então, essa válvula atrioventricular se abre, o sangue que está no átrio vai para o ventrículo e assim o volume ventricular começa a aumentar através desse fluxo rápido, já que todo o sangue que estava acumulado dentro do átrio, que antes do período, né, que a válvula atrioventricular estava fechada, agora que ela abriu, todo o sangue que estava acumulado vai descer. Então, há esse afluxo rápido de sangue, então esse aumento do volume muito rápido. Depois, há esse período de diástase, quando todo o sangue que estava acumulado desceu para o ventrículo e agora o sangue que está chegando pelas veias pulmonares vai descer
diretamente para o ventrículo. Então, esse período de diástase é o período onde há o enchimento do ventrículo, mas é um enchimento mais lento. Há, então, essa variação de volume aqui final, que é o período de sístole atrial, que é quando o átrio contrai para mandar aquela porção de sangue que está remanescente ali no átrio para dentro do ventrículo. Então, com essa contração atrial, um pouco mais de sangue vem para dentro do ventrículo e então a válvula atrioventricular se fecha e inicia o processo de contração isovolumétrica até a válvula aórtica se abrir e o sangue ser ejetado novamente para a artéria aorta. Então, essa foi a linha do volume ventricular. Agora, a gente vai entender um pouco o básico, né, do eletrocardiograma. Então, a gente tem essas ondas, P, Q, R e ST. Então, é importante lembrar que isso aqui é apenas um por cima e no decorrer do texto a gente vai retomar toda essa explicação do ciclo cardíaco, mas aqui é dando um apanhado geral. Então, é importante a gente ter o desenho desse eletrocardiograma. E existe esses segmentos, né? Que é o segmento da onda P, o segmento QRS e o segmento T. Cada um desses três segmentos, P, QRS e T, representa uma coisa. Essa onda P representa o período de despolarização atrial. Então, é quando o potencial de ação chega no átrio e todo o átrio se despolariza para depois iniciar a sístole atrial. Então, essa onda P representa essa despolarização atrial. Já a onda QRS representa a despolarização ventricular. Então, houve a despolarização atrial então, e consequente, né, a contração advinda dessa despolarização e inicia-se então com o QRS a despolarização ventricular para que ocorra a contração ventricular. Então, se inicia essa despolarização ventricular e em seguida ocorre a contração ventricular. Depois disso, há a onda T, que é o período de repolarização ventricular. Então, essa onda T representa o período onde está ocorrendo a repolarização para que ocorra o relaxamento do ventrículo, que vai vir depois, né, representado por esse período. Então, inicia-se a repolarização para que ocorra o relaxamento. Então, é importante só a gente perceber que a onda P é o período de despolarização atrial, QRS, despolarização ventricular, e a onda T, a repolarização ventricular. Além disso, a gente tem o fonocardiograma. O fonocardiograma, que é representado aqui nos períodos de variação de som ocasionados durante esse ciclo cardíaco. Então, esses sons, que é aquele tum-tá, que é representante, né, do coração que se escuta através do estetoscópio, ele é causado com o fechamento das válvulas. Então, quando, por exemplo, a válvula aórtica se fecha, o sangue que estaria passando por ali vai ser impedido de passar. Então, o batimento desse sangue nessa válvula vai ocasionar esse som, que é o som que o coração gera. Então, aqui no período, né, do fechamento da válvula atrioventricular, então a válvula vai fechar, o sangue que estava vindo para passar nesse espaço onde a válvula atrioventricular está responsável, vai encontrar a válvula atrioventricular fechada e esse sangue que estaria indo passar vai bater nessa válvula atrioventricular. Esse batimento do sangue vai gerar esse primeiro ruído, que é registrado pelo fonocardiograma. Depois, é registrado um segundo ruído, que é representado pelo fechamento da válvula aórtica. Então, advindo, né, do fechamento da válvula atrioventricular e o outro é do fechamento da válvula aórtica, que quando a válvula aórtica fechar, o sangue também, que estaria passando ali naquela abertura da válvula aórtica, quando ela se fecha, o sangue vai encontrar a válvula aórtica fechada e vai bater nela. Ao bater, vai gerar essa sonorização que é possível ao escutar e é percebido também no fonocardiograma. Então, essa aqui foi a explicação geral, rápida, dos eventos do ciclo cardíaco, mas é importante lembrar que no texto vai ter a explicação de cada passo e a gente vai retomar ao longo desse capítulo
todos esses passos que vão ser explicados no texto. Então, com isso, a gente encerra mais um vídeo. No próximo vídeo vai ver uma explicação mais detalhada de cada passo desse evento do ciclo cardíaco, né? Essa figura é essencial para a gente entender o ciclo cardíaco, por isso que a gente gastou um bom tempo nela. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, comentário ou opinião pode ser deixado aqui nos comentários ou lá no nosso Instagram. Deixe seu like, se inscreva no canal, siga a gente no Instagram. Espero que vocês tenham gostado. E no mais, até o próximo vídeo, onde a gente vai explicar melhor cada um desses pontos dos eventos, né, que ocorrem no ciclo cardíaco, já que essa figura é um ícone e é essencial para a gente entender todos os processos que ocorrem no ciclo cardíaco. Então, até o próximo vídeo.